aprendendo, para a nossa vida ser melhor e mais, como foi cantado aqui, realmente mais dedicada a Deus. Tão dedicada que chega a um ponto que a gente não retém nada. Tudo a gente entrega para Ele. A gente abre mão de tudo e entrega. Porque sem Ele também, gente, nada somos. Então eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus, a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 3. No começo do capítulo, tem o relato de como a serpente enganou Eva. Tem todo o relato do diálogo existente entre a serpente e a Eva. E, finalmente, a Eva sucumbiu à tentação e caiu em pecado, ela com seu marido. E ali entrou o pecado no mundo e, com isso, as consequências do pecado. Então, a Bíblia fala que todo dia Deus ia até o jardim visitar o casal, Adão e Eva. E eles tinham perfeita comunhão e viviam num ambiente maravilhoso. Agora, depois que o homem pecou, quando Deus foi visitar o casal lá no jardim, que estava na região do Éden, ele viu que alguma coisa estava diferente. O casal estava se escondendo de Deus. E esse é um sinal tremendo que a Bíblia relata, de que sempre que a gente está vivendo uma vida errada, que o pecado está dominando, as pessoas se escondem de Deus, elas ficam com vergonha. E então deixa de ler, deixa de orar, deixa de ir para a igreja. É uma consequência que é um engano que o diabo põe. Agora eu quero dizer para vocês, quando a gente cair em pecado hoje, com a graça de Deus, o perdão é dado mediante nossa confissão. Então, errou, confessa. Imediatamente tudo é tirado e apagado. E você volta a ter comunhão com Deus. Vivemos numa era muito especial, chamada Era da Graça. Então, aqui o casal se escondeu, então Deus começou a conversar com eles. E Deus disse assim, Deus chamou o homem e perguntou, onde está você? Capítulo 3. E o Adão respondeu, ouvi teus passos do jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor, Deus perguntou então para a mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Olha aqui, gente, esse texto tem tantas coisas que nós precisamos prestar atenção, porque aqui tem um relato extraordinário sobre o fracasso humano, o fracasso da raça humana, que diante de uma prova caiu. Deus deu tudo para eles, só proibiu de comer de um fruto, e foi aquele que eles quiseram comer. E, usando do livre-arbítrio, vontade própria, eles comeram. E aí entrou o pecado, e como consequência do pecado, veio enfermidade, veio morte, falta de comunhão com Deus, toda dor, sofrimento, e tudo que nós estamos experimentando hoje. Aí a gente vê que no acerto de contas, Deus chama primeiro o marido. Porque a Eva foi quem caiu, mas o responsável foi o marido. Porque nós sabemos, gente, que na forma que Deus estabeleceu as coisas para a humanidade, o homem é o responsável pela sua esposa e pelos seus filhos. Nós, maridos, temos uma grande responsabilidade perante Deus.
Então, se a nossa mulher comete algum negócio errado, Deus não vai cobrar direto dela primeiro, vai primeiro falar conosco. Primeiro com o marido. Foi o que ele fez. Deus, logicamente, sabia de tudo que tinha acontecido ali. Mas ele chamou Adão e perguntou para ele, o que aconteceu? Porque ele era o responsável. E o que é que fez Adão? Ele fez uma coisa que está virando moda, hoje em dia, grande moda. Culpar os outros pelos seus erros. Não é quem cometeu a besteira foi ele, porque ele não deu proteção para sua esposa. Ele recebeu a ordem direta de Deus. Ela recebeu em segunda mão. Ele recebeu direto. Deus foi claro com ele. Ele precisava proteger. Ele precisava estar com ela, ao lado dela, e não deixá-la fazer aquele diálogo com o tentador, no qual ela caiu. Ele precisava proteger, pôr o braço em torno dela, e abraçar e falar, Eva, fica comigo aqui, deixa essa serpente de lado. Ele não fez nada disso, ele deixou, e a coisa deu no que deu. Uma experiência, gente, que eu nunca esqueço na minha vida. Eu era pastor em São Paulo, na igreja lá em São Paulo, e nós estávamos vivendo um tempo de muitas bênçãos na igreja. Deus tinha, como é que eu vou falar? Deus tinha melhorado o meu ministério, Deus tinha ampliado algumas coisas no meu ministério, e a igreja vivia um tempo de muita paz, de muitos milagres acontecendo ali, e finalmente eu percebi que Satanás estava atacando a Iraci. Estavam algumas coisas acontecendo com ela. Irinha, sai com ele, por favor. Sai com ele. Tem um espetáculo aqui, né? Às vezes ele dá trabalho. São coisinhas de minutos, né? Ok. Então vamos lá. A Iraci estava sendo atacada. Não é esse ataque de agora, não. É outro, né? Que eu percebi que estava acontecendo algumas coisas com ela que não eram comuns. E então, eu me lembro que do púlpito da igreja, umas 1000 pessoas ouvindo a pregação, eu fiz a seguinte declaração. Falei, olha aqui, Satanás, Iraci é minha esposa, e eu sou responsável por ela. Qualquer ataque que você for dirigir para ela, você vai ter que passar por mim. Você vai ter que lutar comigo. Enquanto você não me derrotar, você não vai lá. Mas você não vai chegar lá porque eu vou derrotar você. Depois que eu disse isso, o diabo me agrediu. Aí